O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com que se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. São João Batista pregava não para os ouvidos, mas para os olhos. Nos diz o padre Antônio Vieira. Por que ele pregava para os olhos? Porque era santo. Todo santo prega com o poder do exemplo. São João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Vivia nos desertos, comia pouco, rezava muito e tinha uma intimidade profunda com nosso Senhor, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. São João Batista, ele é a figura de todos aqueles que são amigos do esposo. Amigos do esposo. O esposo é Jesus Cristo. O amigo do esposo, ele serve o esposo. Ele não quer ficar com a esposa. Ele não quer as glórias da igreja para si. Mas ele quer servir, ele quer dar a vida. João, capítulo 3, versículo 29. É necessário que eu desapareça e ele cresça. Eu diminua e ele seja evidente. João Batista, ele é o exemplo de todos aqueles que querem servir a Deus escondido. Ele não queria aplausos, ele não queria evidências, ele não queria ser o centro, simplesmente apontar para aquele que é. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira
o pecado do mundo, aquele que tira a desordem do mundo, aquele que tira toda forma de uma felicidade doente de dentro do nosso coração. São João Batista, ele é o exemplo de quem quer servir a Deus. Nosso Senhor disse que não existe nascido de mulher um profeta maior do que São João. E porque era profeta, porque era cheio do Espírito Santo, porque anunciava a boa nova, mas denunciava os erros, mostrou o adultério de Herodes. E isso enfureceu muito a sua amante, a sua concubina, né? E aí todo esse trajeto macabro de sedução, de sensualidade, de martírio, de mentira. Então, o maior de todos os profetas, ele foi decapitado por causa da sedução, por causa dos pecados da carne. Herodes estava embriagado, não só com o vinho, mas embriagado também com a sua luxúria, com a sua impureza. E esse casamento sacrílego fez com que o maior de todos os profetas desse a sua vida por uma questão matrimonial. Isso se faz pensar muito, né? Se o maior de todos os profetas, o embaixador de Deus, São João Batista, morreu por conta de uma questão matrimonial, quer dizer que o matrimônio não é algo acidental na história da salvação, não. No plano de Deus, o matrimônio é muito sagrado e muito santo, e o contrário disso, né, que é o adultério, é uma grande maldição, tanto para os esposos e principalmente para os filhos. Que Deus livre os casais católicos de adultério, que Deus livre as mulheres de serem instrumentos de Satanás para seduzir os homens, que Deus livre os profetas de Deus de caírem em qualquer espécie de sedução. São João Batista não foi seduzido por ninguém, porque ele já tinha sido seduzido pelo amor de Deus, pela candura de Cristo. Ele já tinha sido seduzido pelo coração de Jesus. E hoje nós celebramos a primeira sexta-feira do mês. Os amigos do esposo vêm consolar o coração de Cristo mediante a confissão reparadora e a comunhão reparadora. Como é importante a confissão reparadora e a comunhão reparadora. Isso uma vez por mês. Ô padre, quem que inventou esse negócio de comunhão reparadora e confissão reparadora? Olha, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus que pediu para Santa Margarida Maria Alacoque, aprovado pela Santa Igreja Católica, né? Quem vai duvidar das aparições de Nosso Senhor na França para Santa Margarida Maria Alacoque, né? Que delineou toda a espiritualidade da Igreja nos últimos 3 séculos. Em Fátima também Nossa Senhora enfatiza novamente a comunhão mensal, a confissão mensal, para desagravar os sagrados corações. Porque não é somente Jesus e Nossa Senhora que vem na terra pedir a confissão e a comunhão mensal. O próprio bom senso pede isso. Um católico que ainda está vivo, que ainda funciona, né? Porque tem um monte de católico que infelizmente só tem o nome de católico, né? Só tem o nome, porque não sabe rezar nem um terço, coitadinho. E isso aí é o grande mal dos nossos tempos. Batizados que não são evangelizados. Pessoas que foram à pia batismal quando era criança, talvez foram até a primeira Eucaristia e talvez foram até o crisma, né? Mas não foram evangelizados. Porque a evangelização não pode ser uma delegação. Eu pego a minha criança e delego a uma escola católica, delego a um catequista, delego a uma paróquia. Não, isso não. A experiência que a gente tem de famílias católicas, crianças que têm piedade, crianças, jovenzinhos, adolescentes que já têm sensibilidade com as coisas de Deus, é porque o pai e a mãe transmitiram, né?
A fé é transmitida em primeiríssimo lugar pelo papai e pela mamãe, pela vida deles, pelo exemplo deles. São João Batista era exemplo. O pai e a mãe que forem exemplo, as crianças entrarão sim pelo caminho reto. Pais e mães que estão abertos à vida, pais e mães que não colocaram o dinheiro, não colocaram as preocupações deste mundo na frente da salvação eterna. Então nós precisamos evangelizar com exemplo, a exemplo de São João Batista. Pais e mães que dão para as crianças, não bens materiais, mas dão o patrimônio da fé. São estes que, quando crescerem, se tornarão amigos do esposo, como São João Batista. E hoje, infelizmente, Jesus é muito pouco conhecido, amado e servido. Dom Manuel Gonzalez, um bispo santo da Espanha, do começo do século XX, ele nos diz assim, né? Ele era um grande adorador de Jesus, abandonado nos sacrários. Dom Manuel, ele nos diz assim, que é preciso conhecer Jesus, conhecer e dar a conhecer Jesus, conhecê-lo e dá-lo a conhecer o máximo que se possa. Mas quem que vai fazer Jesus conhecido? Não é? É aqueles que conhecem, aqueles que mergulham nele. E continua o santo bispo espanhol, e não digo conhecer e amar, dá-lo a conhecer e amar, porque com que se conheça, só aquilo que se conhece não basta. Aquele que conhece com toda evidência uma verdade e não a pode negar, não é livre para não admitir. Aquele que conhece certamente um bem, tampouco é livre para odiá-lo ou amá-lo. O bem conhecido e reconhecido como bem é necessariamente querido. Está vendo o que é evangelização eficaz com o poder do exemplo? E também com uma pedagogia cheia de Deus? Faz com que a pessoa não possa mais negar aquela verdade. Por que nós estamos aqui? Porque de alguma forma fomos bem evangelizados. Jesus é verdadeiro e bom, ainda mais, é verdade o próprio bem, no entanto, é odiado. Jesus é odiado, porque quem não acolhe Jesus eucarístico é porque o odeia, porque não é conhecido, ou é conhecido muito parcialmente. Na terra, quanto mais nos aproximamos pelo estudo, vejam, pela oração, pela fé e contemplação no seu conhecimento, certamente mais irresistivelmente o amaremos. Por isso, ele pode dizer que a vida eterna, ou seja, a vida sobrenatural e divina, a que nos elevou por sua graça na terra e pela luz na glória do céu, não é outra coisa senão conhecer o Pai e o Filho, e ainda mais simplesmente, conhecer Jesus no Santíssimo Sacramento. Aquele que me vê, vê o meu Pai. João, capítulo 14, versículo 8. Comunguemos nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, por amor a Jesus, e peçamos a Deus nesta comunhão, que nos dê santos bispos eucarísticos, São Manuel Gonzalez, o bispo do sacrário abandonado. E agora saiu um pequeno livro dos seus escritos, as obras completas dele são bastante extensas, mas saiu aqui, né, os escritos dele, as palpitações do coração de Jesus, o Evangelho na Eucaristia, e alguns opúsculos sobre o santo sacrifício da missa. Um bispo santo que renovou a sua diocese com a adoração eucarística. Se um bispo é adorador, ele vai ter água viva no coração para derramar no seu clero vai ter unidade, a sua diocese, o seu seminário, vai ter fervor, vai ter alegria. Os padres, com o poder do exemplo, seguirão também. Os fiéis, com o poder do exemplo dos padres, seguirão também. E as crianças, com o poder do exemplo dos pais, seguirão também. Está vendo? As coisas de Deus são muito simples, mas quando não são feitas, as desordens são muito grandes.
Que os sagrados corações de Jesus, Maria e José nos enviem santos bispos eucarísticos para renovar a igreja nesse tempo de crise que ela está mergulhada. E a crise, como diz Dom Manuel Gonzales, é a crise do conhecimento e da experiência de Jesus. Não se conhece Jesus, não se experimenta Jesus, por isso a sociedade fica debatendo sem esse conhecimento. Essa sede se torna odiosa, se torna raivosa, diz o Santo Bispo. Aí onde que vem as revoluções, está vendo? Parece coisas pequenininhas, mas quando a gente está disposto, Deus faz nova todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.